de fortaleza. Eu tive a oportunidade, a Flávia, de estar em Jerusalém, e nós vimos o Muro das Lamentações e vimos aquelas muralhas. E quando a gente imagina um tijolo de 6 metros de comprimento, 1,5 metro de altura, para talvez 1,5 metro de largura, é um negócio absurdo, porque é um grande muralha, é um grande muro. Mas Deus nos deu armas tão poderosas para destruir até isso. Agora, onde se encontram essas muralhas? Olha lá. Destruindo os conselhos e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo o entendimento, a obediência de Cristo. No inglês fala argumentos, fala pensamentos, ou seja, tudo aquilo que o diabo consegue colocar na nossa mente, que passa pela nossa mente, passa pelo nosso entendimento. Conhecimento humano, sabedoria, a sabedoria do mundo é terrena, animal e diabólica. Toda sabedoria, todo entendimento, conhecimento, filosofias, tudo que o mundo pode nos ensinar e que for contrário à palavra de Deus, Deus quer que isso seja desfeito na nossa mente. Por várias razões, e das maiores é porque o diabo cria crenças limitantes na nossa mente, para que a gente não possa chegar aonde Deus planejou para nós. Amém, irmãos? Por isso eu queria antes orar com você, para que todo conhecimento desse mundo que se levanta contra a palavra de Deus, que está na sua mão, a Bíblia, seja desfeito essa noite. E que principalmente, como diz a palavra, que você possa resplandecer na sua mente o conhecimento, a sabedoria de Deus. Todo orgulho, toda vaidade e todo conhecimento desse mundo caia hoje em nome de Jesus. Então feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração e te peço, Espírito Santo, tenha inteira liberdade para desfazer, destruir toda fortaleza que o inimigo construiu na minha mente, na minha compreensão e na minha alma, para que nessa noite possa resplandecer a luz do teu evangelho e que a tua palavra não retorne vazia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, olha para você ver que interessante. A Bíblia diz, porque chegaria o tempo em que não suportariam a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, pessoas que gostam de ouvir só aquilo que agrada, eles vão unir mestres e filósofos para defender os seus desejos carnais, libertinagem, sexualidade à solta, e vão fugir da verdade e acreditar em fábulas. Esse verso está cumprido, ele se cumpriu. Nós estamos vivendo tempo onde a palavra de Deus é intolerante, é homofóbica, é preconceituosa, e aquelas pessoas que acreditam na palavra de Deus são fanáticos religiosos. E essas pessoas vão unir para eles os seus filósofos, doutores, artistas de televisão, grandes fundações para defender completa libertinagem sexual. E vão fugir da verdade. A verdade científica, só existe 2 genes, masculino e feminino, e vão acreditar em fábulas. Aqui na nossa região a gente costuma dizer, eu fui criado aqui em Jabuticatubas, Taquaraçu, terra do meu pai, e aqui tem muito lobisomem, já ouviu falar? Né? Já ouviu falar de mula sem cabeça? Né? Vocês já viram o ET de Varginha? Ainda bem que ninguém viu, né? No norte de Minas, eles têm algo chamado caboclo d'água, que é um ser que vive no fundo do rio. O que são isso? São histórias sem comprovação científica, fábulas. Olha como é que essa palavra se cumpriu. Por quê? Porque hoje estão acreditando em todo tipo de fábulas. Aqui era um modelo de família. Deixa eu ver se esse microfone está com som. Som. Joia.
Is causing major controversy today, showing 11-year-olds in crop tops and tiny shorts. On Drag Kids, who RuPaul is calling the future. Jesus é travesti, sim. Eu nasci machista e eu tô aprendendo machismo. Biological males who identify as females are entering the competition and dominating their opponents in many sports. Um vídeo que se espalhou pelas redes sociais mostra quando uma criança de aproximadamente 4 anos toca o corpo do homem. Às vezes, tudo que falta na nossa vida é um pouco de sex education. O que é ideologia de gênero? É ausência de sexo. A partir de agora, não existe mais masculino ou feminino. Não importa se nascer no sexo biológico masculino, não quer dizer que vai ser homem. Não importa se nascer no sexo biológico feminino, quer dizer que vai mulher. Hoje é uma construção da sociedade. E o que eles dizem? Que a raiz de todo esse problema é por causa das diferenças. Se existir qualquer diferença, então gera opressão. E hoje, homens e mulheres são diferentes. Somente no DNA nós temos mais de 5.600 pontos de diferença entre homem e mulher. E hoje eles dizem que essa diferença ela gera opressão. Então nós precisamos fazer o quê? Acabar com as diferenças entre homens e mulheres. Praticamente desconstruir o masculino. E isso vem da onde? Vem pelo movimento feminista, que diz que a raiz de toda opressão que a mulher vive é principalmente por ela ter que ser mãe e educadora. Então, a mulher, ela precisa se libertar disso. Ela precisa ficar livre para ter a sexualidade e desenvolver como ela quiser. Então, hoje tem vários métodos contraceptivos, mas se ela engravidar, não há problema. Hoje estão tentando legalizar o aborto em todos os lugares do mundo. Agora mesmo na Argentina foi legalizada com 12 semanas. Ô, gente, quem quiser tirar foto, filmar, pode ficar à vontade, viu? Está sendo transmitido e esse material eu mando todo para vocês depois, mas pode ficar à vontade, viu? Então, eles hoje, só para vocês terem ideia, na Argentina com 11 semanas, 6 dias, 23 horas, 59 minutos, o feto não tem direito. Imagina. E no momento que ele ganha mais 1 minuto, não, agora ele tem direito. Se você abortar é crime. Pois já existem legislações no mundo afora para que se possa abortar com 6 meses. Mas você fala, como assim? Porque o mercado de órgãos hoje, em muito lugar, é legalizado. Viu? Bom, mas não se importa, mesmo que você não aborte, a partir de agora a responsabilidade de educar é do Estado, não é mais dos pais. Aqui, o que nós entendemos? A teoria de gênero, ou ideologia de gênero, construção de gênero, ensino de gênero, eles negam a ciência, ou seja, eles negam a natureza, eles dizem que recusam-se à explicação essencialista, a explicação da natureza, porque as diferenças entre homens e mulheres, hormônio, genética, anatomia, não faz mais diferença, acabou. Não importa se a anatomia do homem e mulher é diferente, não importa se os hormônios são diferentes, não importa se existe diferença biológica entre homem e mulher, acabou. A teoria de gênero diz que não existe mais isso. Isso vem inicialmente pela grande filósofa Simone de Beauvoir. Ela é a grande feminista já da década de 40 para 50, onde dizia que não se nasce mais mulher, torna-se mulher. E o que ela diz? Ela diz que o corpo biologicamente predisposto, preparado para a mulher ter filhos, é uma escravidão, é algo que traz sofrimento para ela, é uma prisão. E que o casamento, a maternidade, a família é uma criação do homem, apenas para aprisionar a mulher. E para isso a mulher precisa se libertar disso,
Porque o casamento, a família e a maternidade estão na grande origem da opressão que as mulheres vivem. Então, o que era antigamente um movimento feminista por lutas de garantias individuais, os direitos iguais de todos, agora radicalizou. Hoje é desconstruir o homem. Antigamente era, por que a mulher, professora, deveria receber menos que o professor? Por que a médica, por que a policial militar deveria receber menos? Uma luta que era legítima, hoje ela radicalizou e ela quer destruir o masculino. Hoje esse movimento, ele é violento, ele é extremamente preconceituoso com religiões, eles destroem igrejas, eles entram em igrejas, urinam em igrejas, colocam fogo, aqui estão abortando Jesus na porta de uma igreja. Eles são assassinos, porque meu corpo, minhas regras, o que quer dizer? Meus direitos sexuais, mas a criança, o feto, não tem direito, né? E a Bíblia nos ensina que nós compreendemos que a vida inicia-se na concepção, porque antes que você fosse formado, eu te conheci. Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu te separei, eu te santifiquei, eu te escolhi. Para nós é desde a concepção. Gente, em todos os momentos que a gente conversar, em vários momentos você vai ver na história, o diabo sempre trabalha para trazer engano. Ele é o pai do engano, ele é o pai da mentira, ele é o grande enganador das nações. E a Bíblia nos fala que ele usa até a verdade para tentar enganar. É o que nós chamamos de sofisma. Quando ele tentou Jesus, Jesus não disse para o diabo, você está mentindo, danadinho. Não está falando isso. Ele disse apenas e respondeu utilizando a própria palavra. Mas o jogo continua o mesmo. O discurso é um, mas a agenda é outra. Nós precisamos empoderar as mulheres para vencer o preconceito. É uma afirmativa positiva. É uma afirmativa para trazer cada vez mais relacionamento e entendimento que todos são iguais perante a lei. Mas por trás vem uma agenda. E essa agenda é chamada teoria queer. É a agenda da construção de uma próxima geração a gênero, sem gênero. É a desconstrução, é a subversão da identidade das pessoas. Mas como assim? Você vai encontrar pessoas e já não sabe mais se é ele ou se é ela. É a desconstrução da identidade. O que antigamente você olhava e falava, é homem, né? Você batia o olho, não, é mulher. Hoje já não sabe mais. Você tem aqui sexo biológico masculino, gênero feminino. Sexo biológico feminino possui ovários, gênero masculino, e foi eleito o homem mais sexy do Brasil, né? Puro mau gosto, né? Pelo amor de Deus, né? Bom, o que era binário, gente? Vocês vão aprender muitas palavras daqui para frente, que isso vai virar conversa normal do dia a dia. Os artistas de televisão, nas rádios, na televisão, jornal, estudos científicos, essas palavras vão ficar cada dia mais comuns. O que era binário, quando alguém falar para você, binário, homem e mulher, masculino e feminino. Agora é não binário. Você vai encontrar pessoas que vai falar, eu sou não binário. O que ele quer dizer? Que ele não é nem homem e nem mulher. E agora, além de gênero, já tem agora espécies, né? Já tem uma menina que acha que é gato, tem um homem que acha que é um cavalo, tem uma mulher que achou que era homem, não ficou satisfeita, quis virar um dragão, um menino que quis virar um ET, e vai daí para frente, porque são tudo problemas, né? Bom, aqui alguns exemplos das dezenas de gêneros que estão criando. Cada hora inventam um, é ilimitado. Então aqui você tem, por exemplo, gênero fluido. A pessoa pode mudar o seu gênero quando e a hora que quiser, do jeito que ele quiser. Aqui nós temos transgênero, transexual. O que é trans? A palavra trans significa do outro lado, por isso que nós temos transatlântico, do outro lado do Atlântico. Transgênero é a pessoa que é do outro gênero, ele transitou de um gênero, do seu sexo biológico, para outro. Então, um exemplo para você, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui em Pompéu, eu conheci vereadores que são transgênero. O que é um vereador transgênero que tem hoje em Belo Horizonte? É um homem que transitou para o feminino. Então, ele é um trans mulher, mas é lésbico. Deu para entender? Não, meio confuso? Hein? Então, vou repetir aqui, ó. Então, ele é um homem, ele transitou para a mulher,
Só que ele é lésbico, ele vive com outra mulher. Ele é heterossexual. Aí você fala assim, mas me resume mais fácil, para desenhar, né? Então tá, é um homem, sexo biológico masculino, que não se sente homem, se sente mulher, então ele se veste como mulher, mas ele não é homossexual, ele é heterossexual, ele é casado com outra mulher e tem filhos. Resumindo, é um homem que se veste de mulher e vive com um casal normalmente. E o que é transexual? Transexual é quem faz uma cirurgia de ressignificação. Literalmente, ela se mutila, porque ela retira os órgãos masculinos e tenta construir um órgão feminino. Retira os órgãos femininos e tenta construir um masculino. Só que não se muda o DNA, nem trocando sangue, nem fazendo o que for, não vai mudar o cromossomo, nem DNA, vai continuar uma pessoa mutilada que pensa que é outra pessoa. Bom, aqui alguns exemplos, né, gente? Assim, homem ou mulher? Na hora que a gente começa a falar desses assuntos, o povo começa a ficar com dúvida, né? Hein? É uma gatinha isso aqui, gente? É homem ou mulher? Parece homem, mas é uma mulher. Ó. Tá vendo? E homem grávido, vocês já viram? Hein? Barrigudo, vocês já viram muito, né? E amamentando? O que é isso, gente? Isso aqui é bloqueio hormonal. Isso é terapia hormonal. É uma mulher que começa a tomar testosterona durante anos e ela vai desenvolver músculos, ela vai desenvolver o corpo masculino, o gênero. Aqui depois elas retiram as mamas, mas continuam com o ovário. Bom, o que a ciência diz que essas pessoas têm? É algo chamado disforia de gênero. Então isso é bom para vocês aprenderem, por quê? Uma pessoa que pensa que é outra pessoa, ela tem um transtorno na identidade dela. Ela pensa que é outra pessoa. Então, disforia de gênero é uma pessoa que pensa que é do outro gênero. Ela nasceu no sexo biológico, masculino, por exemplo, e ela pensa que é feminino. É um homem que se olha no espelho e diz, eu sou uma mulher presa no corpo de um homem. Deus errou comigo. Então, disforia de gênero. E ela é hoje classificada na Organização Mundial da Saúde num compêndio. Nós temos hoje no Brasil e no mundo todo uma pandemia do coronavírus. Esse é o nome natural que você fala. Mas se você for fazer a classificação do coronavírus, é o Covid-19. Então a classificação mundial do coronavírus é o Covid-19. A classificação mundial do transtorno de identidade de gênero é essa classificação. Aí vamos trazer um pouco de Jesus para a história aqui, né? Você já pensou a gente convidar Jesus para vir falar aqui um dia? Hein, gente? Vocês iam gostar? Bom, gente, essa pessoa é Jesus ou é o Antônio? Vocês estão com dúvida também? Hein? Como é que é? É Jesus ou é o Antônio? Tá, então pensa comigo. Um homem que pensa que é outro homem tem transtorno ou não tem? Vocês sabiam que o John Lennon foi assassinado por uma pessoa que tinha transtorno de identidade? Ele achava, o assassino achava que ele era o John Lennon. Por isso ele matou o John Lennon para que a população reconhecesse ele como John Lennon. Então vamos lá, turma, fazer igual uma sala de aula. Vamos lá. Uma pessoa, um homem, que pensa que é outro homem, tem transtorno ou não tem? E se agora o homem, em vez de querer ser outro homem, ele querer ser agora do outro sexo, né? Em vez dele querer ser Jesus, ele agora quer ser Maria Madalena. Ele tem transtorno ou não tem? Normalmente. Então, a pessoa que tem um desconforto, a disforia de gênero, ele tem um transtorno na sua identidade, porque ele não se identifica nessa identidade. Aqui, o que nós não gostamos, o que nós não aceitamos? É que isso seja levado para criança. Por isso que eu trago para vocês no final, se vocês quiserem, eu deixo o livro aqui na frente, é o livro da Marisa Lobo. Já ouviram falar da Marisa Lobo? Esse livro, ele cita alguns casos da disforia de gênero. Primeiro caso, abuso sexual em criança. É o primeiro grande caso de problemas na sua identidade sexual. Várias situações que possam acontecer. Uma que eu ouvi falar uma vez, é uma menina que foi abusada pelo pai durante muito tempo. E ela começou a ter raiva da sua sexualidade, porque ela era moça e ela atraía a sexualidade do pai. E para ela não se sentir, ou o pai não ter atração por ela, ela desenvolveu traços masculinos para se proteger. Então olha para você ver aonde que a coisa vai, né? Segundo caso, complexo de Édipo.
Então, o menino que apaixona pela mãe, a menina que apaixona pelo pai. Terceiro caso, o ambiente que pode literalmente castrar a criança. Mas como assim? Eu estava em Três Corações. Acabou a palestra, veio uma mãe me procurar, e ela falando que ela tem 2 filhos. Um de 21 anos, era diácono lá na igreja que eu estava, e ela tem um outro filho de 11 anos que está dando muito problema para ela na escola. E aí ela foi no psicólogo, e o psicólogo definiu que a criança tem uma obsessão pela mãe. A criança é apaixonada pela mãe. E a mãe contando aquilo com vantagem para mim. Aí eu virei para ela e falei assim, mas me explica, o que está acontecendo na sua casa? Falou, olha, nós somos evangélicos, eu fui criado na igreja, me casei, mas o meu marido me abandonou quando essa criança tinha 2 anos de idade. E eu crio ela sozinha, junto com algumas amigas. Aí eu virei para ela e falei, olha, por causa da sua carência emocional, você está castrando literalmente seu filho. Ele estava desenvolvendo já, vamos dizer, traços femininos para agradar a mãe. E agora ela está correndo atrás para poder solucionar esse problema que ela está tendo. O que nós não aceitamos? Que o ensino da ideologia de gênero seja ensinado para a criança. Se para nós é um pouco confuso, imagina para uma criança. A criança se vê de um jeito e alguém vira para ela e fala que ela pode ser de outro jeito. Então, lá no sul de Minas Gerais, eu estava lá, uma mãe me procurou e falou que ela quase foi parar na delegacia com a professora. Porque o menino dela, de 5 anos de idade, chegou em casa com uma boneca. E ela falou, uai filho, você pegou a boneca de uma colega? Não, minha professora que me deu. Uai, como assim? Boneca é coisa de menina. Não, mãe, a professora falou que isso já passou, não tem mais nada a ver, isso já era, isso era do tempo do vovô. Filho, nós somos cristãos. E ela falou que isso aí já era, mãe, que esse trem é coisa de gente que é burra, que não sabe nada. Esse trem de evangelho, cristão, já era. E ó, ela falou que eu posso mudar o nome, eu quero mudar o nome. 5 anos de idade. O que ela aconteceu? Ela foi na escola tirar satisfação com a professora. Tá? Já criou uma confusão na mente da criança. Na Inglaterra, aumentou em 1000% os casos do transtorno da identidade de gênero nas crianças, com o ensino da ideologia de gênero nas escolas. Uma criança, olha para você ver, que tem a disforia de gênero, que é o desconforto que a criança tem, confusas com o próprio gênero, naturalmente aceita o seu sexo biológico depois que passam pela puberdade. Ou seja, o menino dos 2 aos 4 anos de idade, que não se vê menino, ele se vê como menina, com o tempo, isso passa, porque é a natureza. Os animais são assim, o cachorro, o cavalo, o gato, todos são assim, como os homens e as mulheres, a humanidade é assim. O menino de 2 anos de idade, chegou aos seus 14, 15, começa a desenvolver a sua sexualidade, começa a desenvolver os seus hormônios e vai ter atração pelo sexo oposto. É a natureza. Mas o que está acontecendo? Por que está crescendo tanto hoje esse movimento e tantas pessoas se dizem bissexuais, lésbicas e outras coisas? Porque estão sendo encorajados hoje. Hoje, em Candeias, por exemplo, eu fazendo essa palestra, no final, os meninos de 11 anos de idade, falando comigo que os colegas de sala estão chipando uns aos outros. Aí eu falei assim, eu estou velho, eu não sei o que é chipar, eu sei o que é o chip do meu telefone, mais nada. Aqui, vocês sabem quem é chipar? Tem gente aí que sabe, tá vendo? É colocar um para namorar com o outro, mas o menino com o menino, a menina com a menina. E nas festinhas, quanto mais menina pegar a outra menina, melhor. Hoje está assim, ou seja, é cada vez mais encorajar, porque é bacana, já é rito de passagem hoje. E hoje os meninos falarem que são bissexuais é joia. Agora eu já encontrei gente falando que é pangênero, mas nem sabe o que é, mas é pangênero hoje. Então, se não for encorajado, mas a estratégia é encorajar. Então, essa é a Judith Butler, a grande filósofa hoje dessa área da teoria queer, e ela incentiva que isso seja levado às crianças. Vão usar a mídia, a educação, vão usar a cultura para transformar. Aqui é apenas um desenho infantil para crianças. Eu vou pular um pouco para a gente poder ganhar um tempo. Aqui, por exemplo, olha que eu recebi esses dias. Uma mãe comprou um vídeo da Turma da Mônica. E ela não olha o que dá para a criança, mas no final do vídeo estava isso aí. E agora, eu recebi essa semana, que o filho do Maurício de Souza e o marido vão criar conteúdo LGBT nas revistinhas da Mônica.
Ou seja, daqui a pouco nós temos que criar uma lei para que quando você for comprar um produto, tenha um selo certificando se aquele produto tem material LGBT ou não. Porque as pessoas estão comprando coisas sem saber o que está comprando. Essas palestras, normalmente, eu recebo depois muito material das pessoas. Gibi de X-Men, aqueles gibis, né, de Marvel. Hoje, com homossexualidade, com lesbianismo, os meninos de 15, 16 anos recebem isso e compram sem saber. Ou seja, é a mudança cultural que eles estão fazendo. Aqui, por exemplo, uma feira, imagina, em feira, um macaco lá vestido e colocando o órgão para fora para mostrar para as crianças. É a liberação mesmo, né, gente? Talvez vocês acabam deixando nas mãos das crianças algum tipo de aparelho celular e não sabem o que as crianças estão assistindo. Aumenta, por favor, um pouquinho. Vamos lá! Toda vez que um adulto defender um tal de Bolsonaro, guardem bem esse rosto. Você vai pegar um objeto que esse adulto gosta muito. Pode ser um celular, um notebook, cigarro não. Cigarro você deixa. E ganha se ele nunca mais achar. Se alguém perguntar quem ensinou essa brincadeira pra vocês, vocês vão dizer que foi a Elsa de Frozen. E que no terceiro filme ela vai ter uma namorada. Oi, crianças, sou eu, a Elsa, e hoje ensinarei mais uma brincadeira divertida para vocês. Vamos aprender? Vamos precisar de uma vela e um lençol. Assim que você se enrolar no lençol, você vai pegar a velinha e vai caminhar pela sua casa murmurando várias palavrinhas bem baixinho. E elas não precisam fazer muito sentido. E assim que alguém perguntar para você, por que você está fazendo isso? Você vai responder, a alma dessa criança agora pertence a mim. Gente, muito divertido! Oi, crianças, sou eu, a Elsa, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma arte muito bonita na casa de vocês. Vamos aprender? Para isso, vamos precisar de canetinha e molho de tomate. Com a canetinha, vocês vão desenhar várias estrelas como essa nas paredes da casa de vocês. Vocês puderam perceber que a pontinha está virada para baixo? E com o molho de tomate, vocês vão contornar o desenho desse jeitinho aqui. E se alguém vier perguntar por que você fez isso, você vai responder. Pela glória de Satã, é claro. Está vendo como é que as coisas estão acontecendo? Então, é muito importante os pais tomarem cuidado com o que as crianças estão assistindo. Eu vou pedir para aumentar um pouco o som. Eu vou colocar um outro vídeo, gente. Eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o que está acontecendo hoje com relação às escolas. Presta atenção, que eu vou mostrar um argumento e vou explicar o que está acontecendo, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês no final. Vamos ver se vocês vão prestar atenção no vídeo. Essa é a Ana e esse é o João. Eles vão nascer no mesmo dia, do mesmo ano e na mesma família. Eles serão gêmeos e vão fazer tudo juntos. Mas quando eles crescerem, isso vai mudar. A Ana vai andar sempre de rosa porque ela é menina. E o quarto do João vai ser todo azul, que é cor de menino. A Ana vai ganhar bonecas e uma fantasia de princesa porque ela é menina. E o João vai ter um monte de carrinhos, porque ele é menino. Ela vai fazer aulas de balé. E ele vai jogar futebol. Ela vai cuidar da casa e servir o irmãozinho no almoço. Ele não vai ter essa obrigação, porque isso é coisa de menina. O importante é que ele seja bem-sucedido. Já a Ana vai ter que estar sempre bonita. E quando ela for trabalhar, vai ganhar menos do que ele. Ou seja, eles vão crescer num mundo em que os homens pensam que têm mais poder que as mulheres. E por causa disso, acham que podem fazer o que quiserem com elas. Calma aí, como assim? Você percebe como todas essas diferenças de tratamento deixam as meninas em desvantagem e ainda por cima fazem delas um alvo fácil? Estima-se que o Brasil tenha 500 mil de casos de estupro por ano. 2/3 das vítimas são meninas com menos de 13 anos, como a Ana. E como resolver isso? E se a gente encontrasse uma nova maneira de educar nossas crianças? Em casa, na escola, em qualquer lugar, criar ambientes com direitos e oportunidades iguais para todos. E assim, dividir responsabilidades e tarefas de modo justo, para que no futuro, o João não ache que tem mais poder que a Ana. Você viu que a gente já acaba vendo um negócio desse com raiva de homem, né? Até a gente fala, pô, mas que mundo é esse que estamos fazendo, né? Você vê como é que é a estratégia. Bom, argumento. Hoje, muitas mulheres e crianças sofrem violência no Brasil, certo?
Mas para isso nós temos que mudar e criar uma nova maneira de educar as crianças. Ao invés de simplesmente ensinar a respeitar, vamos alterar a educação. Que cor que eles acabam? Tá vendo? Ou seja, não existe mais rosa, não existe mais azul. Agora é todo mundo sem gênero. Qual que é a nova educação? Ninguém é nada. Em Belo Horizonte nós conseguimos barrar um material. A Flávia, junto com outros vereadores, entraram com mandado de segurança. A partir de 3 anos de idade, já estão questionando a masculinidade do menino e a feminilidade da menina em escola a partir de 3 anos de idade. É para trazer confusão mesmo. Bom, o que a Judith Butler e essa turma toda vem fazendo? Há muitos anos eles estão combatendo a família monogâmica estável. Família monogâmica estável? Homem, mulher, casados até o fim. Agora, vocês viram um vídeo do padre Christian aqui de Divinópolis? Alguém viu? Do poliamor? Viram? Uma irmã ali viu. O padre chegou na igreja e foi pregar e levou um papel e falando que um casal procurou ele e comentando que um menino de 13 anos de idade estava no quarto conversando com uma colega de sala e com um outro amigo. E a colega de sala convidando esse menino para vir fazer parte do namoro a 3. Aí o pai e a mãe falou: que é isso, filho? Ah, pai, nós tivemos uma aula hoje, uma sexóloga foi na escola e nos deu uma aula sobre poliamor, várias formas de poligamia. 2 homens, uma mulher, 2 mulheres, 1 homem, todos heterossexual, homossexual com heterossexual, 4 em N, vários modelos. E aí o padre mostra a folha com tudo aquilo. Bom, o que eles querem fazer? Desconstruir o que era monogâmico estável, porque se acabar com isso, liberou geral, é a liberdade sexual. E a pior coisa que existe hoje no mundo é a tal da família patriarcal, porque a família patriarcal é opressora. O que é a família patriarcal? Pai, mãe e filhos. Mas por que ela é opressora? Quem aqui tem filhos? Quando o neném, a criancinha, começa a andar, a gente não fica mais sentado, não é assim? Começa a andar, vai para a cozinha, abre a gaveta, pega a faca, pega a garfo, pega fósforo. Se chegar perto do fogão, ele puxa a panela fervendo, é ou não é? Aí entra no banheiro, abre a gaveta, pega o presto barba do pai, o creme de barbear, a criança imita o pai, não é assim? Aí vai, pega o batom, começa a rabiscar com o batom, pega a maquiagem, passa na cara. Você vai virar e falar assim: filho, isso é coisa de... Está vendo? Vocês são todos opressores. Porque para eles, se você fala isso é de homem, isso é de mulher, isso é opressão. Para nós é a liberdade de criar os nossos filhos de acordo com as nossas convicções. É o que a lei garante. Mas eles querem desfazer isso. Então, para eles, rosa, azul é opressão. Homem e mulher é opressão. Precisamos criar um mundo onde não tem mais isso. É isso que eles estão fazendo. Bom, aqui eu vou colocar um vídeo sobre seminário LGBT infantil em Brasília, no Congresso Nacional. Preste atenção, gente. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas, e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias.
No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. Desde projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião, tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido positivo, né? Talvez trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir, porque esse povo é um povo completamente, eu não vou dizer cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade. E eles são convencidos disso em suas igrejas, e eles não largam a fé. Uma professora, eu ouvi falar em educação infantil, eu falei, meu Deus, é utópico, mas como seria bom, uma professora de educação infantil, você pensa que ela larga a Bíblia dela na cabeceira da cama? Ou um professor de segundo grau larga a fé dele no quarto, na hora antes dele ir para a escola? Não, vai junto com ele, porque a fé o constitui. A fé, a profissão de fé é algo que nos constitui. Será que a gente conseguiria imaginar, né? Crianças brincando na escola sexualmente com seus corpos? Menino com menino não é gay. Menina com menina não quer dizer que é lésbica. Que isso precisa ir para o chão da escola, não tem idade para isso, que a família, o casamento precisa ser desfeito, desconsagrado, desconstruído, porque esses valores judaicos cristãos precisam ser alterados, estão mofados. Essa cultura precisa ser suprimida, e nós precisamos mudar o Evangelho. Olha para vocês verem o que nós estamos vivendo. Ô, gente, a prancheta está passando aí? Não? Ah, tá, só passar. Aqui, gente, da onde vem tudo isso? Quem já passou, é só ir passando para frente. Isso tudo vem do comunismo. O comunismo quer desconstruir os valores judaicos cristãos. O comunismo apenas mudou o nome. Socialismo, hoje marxismo, agora já se falam politicamente correto, justiça social, vai apenas mudando o nome para atrair as pessoas. Esse homem é o Antônio Gramsci. Antônio Gramsci que criou uma nova filosofia sobre o comunismo. Como? Ele diz o seguinte, que aquela revolução que aconteceu na época da Rússia era uma revolução violenta, tomava as armas, matava as pessoas e tomava o poder. Só que agora não se faz essa revolução tomando o poder à força. A revolução se faz lentamente. A revolução se faz, ao invés de tomar os quartéis, tomar as escolas. É uma revolução cultural. Se você muda a cultura, a geração que tolera uma cultura, a próxima geração abraça essa cultura. Então, o que eles falam? Olha lá, Lenin dizia, ele conhecia a própria palavra, né? Que se ele conseguir colocar na mente de crianças alguma semente, quando ela crescer, ela não vai se desviar, né? E aqui diz o seguinte, que apenas um ano no curso de graduação, muitas vezes na universidade, eles conseguem desconstruir 18 anos de coisas que você coloca na vida dos seus filhos. Aqui em Nazareno, ao lado de São João del Rei, eu fiz essa palestra até uns 60 dias. O pastor no final falou que, graças a Deus, ele conseguiu salvar a filha. Ele estava perdendo a filha. A filha com 19 anos, 18, ela foi para a faculdade, musicista na igreja, líder de louvor,
foi estudar música na Universidade Federal. Aí, por causa do Covid, ela teve que voltar, mas ela já chegou criticando o pai, chamando de fundamentalista, que o evangelho não é bem assim, e que quem acredita demais nesse tipo de coisa é muito radical, isso é muito religioso, e a menina deu trabalho para ele. Graças a Deus, ela acordou, com muita oração e conhecimento, ela abriu os olhos. Não se engane, em pouco tempo hoje, a meninada está sofrendo esse tipo de bullying religioso hoje. Aqui, Richard Horton, um filósofo também comunista, o que ele diz? Olha lá, a gente sabe, gente, todos nós tivemos ótimos professores, todos nós tivemos professores que influenciaram a nossa vida, mas diferencie professor de militante político travestido de professor, porque o trabalho deles é esse, é poder pegar hoje uma criança que é fundamentalista, religiosa, homofóbica e fanática, e sair da escola com a visão mais parecida com a deles, e ficarem livres, principalmente das assustadoras, perversas e perigosas garras dos seus pais. É o que está acontecendo. E mais, ontem, sexta-feira, João Molevade, gente mirando principalmente os filhos de cristãos, abordando diretamente, principalmente filho de pastores, para poder doutrinar a meninada. Mas assim, estrategicamente, descobriu que é filho de pastor, estão abordando eles. Começa fazendo bullying, começa fazendo amizade, começa botando ideias na cabeça, eles estão fazendo isso direto. Eu recebo informações disso. Sem contar a perseguição que acontece. Em João Molevade, a filha do pastor, o professor obrigou ela a fazer um trabalho sobre feminismo, e ela dizia que era contra, e ele falou com ela que ia dar 0 para ela, como deu, porque ela não quis apoiar ou defender o feminismo. Aí eu indiquei para ela procurar o diretor da escola, ou procurar o secretário de educação da cidade e ir para cima, porque quem hoje é o opressor e quem é o oprimido? Você não tem mais liberdade de expressão, você não tem mais liberdade de pensamento, tem que fazer o que manda. Aqui mostrando apenas uma pesquisa da CNT Censo sobre educação e doutrinação nos dias de hoje. Esse vídeo, gente, é Saul Alinsky, que é um grande filósofo comunista também, e ele escreve um livro, Regras para Radicais, e dedica o livro ao maior revolucionário de toda a história, que se levantou contra uma hierarquia constituída, Lúcifer. Em seu livro Regras para Radicais, faz uma dedicatória para Lúcifer, lhe dando crédito como o primeiro revolucionário da história. As 3 premissas básicas de sua teoria são: a primeira regra é a desinformação. Na estratégia política, não se pode contar ao povo os objetivos finais, pois esses podem se assustar e não apoiar a causa. É preciso que se conte apenas o necessário para ser ajudado. A segunda regra é o niilismo político. Tudo vale para que aconteça a revolução. Não existem valores nem regras, e a corrupção faz parte do objetivo. Roubar para o partido é a obrigação número 1 do comunista, eles nunca vão esquecer isso aí. Todos os partidos comunistas do mundo viveram do roubo, da chantagem, da corrupção, todos. Como é que Stalin subiu na hierarquia do partido? Assaltando o trem. A terceira regra fundamental é a destruição do oponente. Em um debate, não devemos vencer o argumento do oponente, e sim aniquilá-lo da vida pública. Vamos lá, olha que interessante, olha. Desinformação como estratégia política. Não se pode contar ao povo os objetivos finais, pois eles podem se assustar e não apoiar a causa. Eu fiz o curso de Direito e fiz o curso de Administração com ênfase em Economia. Nunca ninguém chegou perto de mim e falou: olha, nós precisamos dominar o poder, criar o socialismo, mas para isso nós temos que destruir a igreja e a família. Alguém fala isso? Não fala. Mas vão falar assim: olha, a riqueza do país está sendo explorada, o capital externo está levando o nosso petróleo, as nossas riquezas, o nióbio, a floresta amazônica está sendo negociada e vendida, os nossos direitos estão sendo destruídos, estão privatizando a riqueza do país. Hoje o capital explora o empregado, o patrão explora o empregado, o rico explora o pobre, o homem explora a mulher. Nós estamos vivendo numa cultura racista, existe um racismo estrutural. Vocês já ouviram esse tipo de coisa aí? Não é demais? Pois é. Quando eu estava na faculdade, eu era contra a privatização da Vale do Rio Doce, da usina de Volta Redonda, da Embratel e da Telebrás.
E aí você perguntava para mim assim: Fernando, mas por que você era contra? Eu falei: não sei, todo mundo é. Presta atenção, gente, eu vou mostrar para vocês o nível de desinformação que a nossa sociedade vive. O nível de como que o diabo cria o sofisma, a falsa verdade no nosso meio. Eu vou falar uma palavra, e todos vocês, todos, na hora, vai ser assim, ó, e vai vir na cabeça: genocida. Deu para entender o nível da estratégia política? Agora imagina os jovens na faculdade, imagina as amigas feministas, imagina os marxistas, imagina os contra o atual governo. A meninada sofre todos os dias isso, todos os dias, todos. Segunda regra lá, vamos lá: niilismo político. Os fins não justificam os meios. Então, não roubaram o Petrobras, não roubaram o BNDES, não mandaram dinheiro para Angola, para Moçambique, não fizeram, o metrô de outros países. Nós estávamos, eu e a Flávia, agora num evento com o Bolsonaro semana passada, e ele falando, enquanto no último governo estavam construindo o metrô em outros países, o atual governo estava assinando 3.200 milhões, 2.800 do governo federal, mais 420 milhões de reais do governo estadual. Até que, enfim, vão construir o metrô aqui em Belo Horizonte. Tem 34 anos que não constroem 1 metro do metrô em Belo Horizonte. E, enquanto isso, fazendo em outros lugares do mundo para financiar um ideal, Outra coisa, num debate político, destrua o inimigo. Ou seja, quando não tem razão, parte para a agressão. Vocês já viram, talvez, em algum lugar, no movimento, eles gritando: fascista, machista, não passarão. Já viram isso? Ou seja, quando não tem argumento, eles fazem 3 coisas. Vão aprendendo aí. Primeiro, eles provocam, depois eles confrontam e depois vitimizam. Isso é uma estratégia política que fazem. Então, na hora que você vê os movimentos deles aí, cuidado, porque às vezes eles vão tentar provocar vocês, e é muito comum eles botarem as lésbicas e as gays na frente, para que provoquem um homem, e se você encostar nela, ela vai falar que você botou a mão no seio delas. Cuidado, estou falando para vocês porque o jogo político não é brincadeira, gente. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu comigo na Câmara Municipal e para vocês terem ideia do que a Flávia vive lá. Vamos lá. E aí, gente, viu como é que eles são carinhosos com a gente? Quando você vê um movimento LGBT, parada gay e companhia, saiba, não é um movimento de defesas de garantias individuais, constitucionais, de minorias, não é. É um movimento político, é um braço político. Vocês estão me entendendo? E aí vem, às vezes, o povo incauto, sem saber, até apoiando isso. Eles vão, na época da parada gay, eles vão de sala em sala, de colégio em colégio, convidando a meninada para passeata. Então, instrua os seus filhos, porque eles estão sendo usados como massa de manobra, porque isso é braço político. Isso não é para defender direitos e garantias de ninguém, não. Desde que eu era menino, e todos vocês conhecem, casais homossexuais. Casal homossexual não quer saber de militância, não. Quer viver a vida dele em paz. Você conhece gente que é homossexual há muitos anos,
E eles não vão para militância de rua, não. Eles querem um cantinho dele e viver em paz. O que tem na rua é braço político, é movimento político. Então, ajude a disseminar a verdade. Quem apoia esse tipo de, não, nós somos politicamente corretos. Não, você está sendo usado para poder mobilizar um partido político, viu? Bom, vocês estão cansados de ver isso aqui já, que são os eventos, né? Homofobia, transfobia. Aqui, por exemplo, estão querendo fazer projeto de lei de mudança de sexo em criança sem autorização dos pais. Belo Horizonte está concorrendo para ser a sede mundial do turismo LGBT e fazer a maior parada gay do Brasil. Aqui são os materiais que eu estava falando com vocês. Aqui, olha, diretrizes da educação para relações de gênero na rede municipal de Belo Horizonte. Tudo infantil. E da onde que eles vieram com essa ideia? Aí, ó, o Calil criou no Diário Oficial o Plano de Equidade de Gênero. Isso está suspenso por uma ação que os vereadores e a Flávia fizeram em Belo Horizonte. Por quê? Porque eles estão fazendo o trabalho ilegalmente. Mas eles fazem ilegalmente sem ninguém saber. Somente quando se levanta para entrar na justiça ou denunciar, que eles falam que não é bem assim, mas é bem assim. E eles torcem a coisa, eles criam sofisma. O que é a Agenda 2030 da ONU, que é para criar uma agenda até 2030, com esses 17 objetivos, e o 5º objetivo, igualdade de gênero, bacana, vão criar cada vez mais igualdade de direitos entre homens e mulheres, beleza. Só que mulheres em Belo Horizonte, hoje, no plano municipal, diz que mulheres, o plano compreende a identidade de gênero, mulher cisgênero, travesti e transgênero. Ou seja, o travesti e o transgênero tem mais direito que a mulher em Belo Horizonte. Aqui materiais didáticos para mostrar para vocês como é que eles estão fazendo. Olha esse caso aqui, por exemplo. Olha, isso é isso é treinamento de professores, gente. No Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Secretaria de Educação, já treinaram mais de 2.000 professores em Belo Horizonte. Estão treinando professores do interior. E aqui, ó, roda de conversa, metodologia de ensino, oficina pedagógica, público-alvo. Olha esse aqui. Através de perguntas, o professor pode ajudar os estudantes a construir uma identidade masculina ou feminina. Você já pensou, professor? Você ser instruído a criar identidade na criança, se é masculina ou feminina? Olha como é que eles estão fazendo. E aqui materiais didáticos. Esse aqui para 4 anos de idade. A mamãe nunca me contou que ela saiu grávida, por exemplo, de uma escola tradicional. O que os pais ficam fazendo em casa? Isso é erotizar as crianças. 4 anos de idade, gente. Aqui gênero, aqui apologia à homossexualidade, apologia também ao feminismo, livros que estão sendo utilizados como material didático. Isso aqui, vocês viram esse vídeo? Alguém viu esse vídeo aí? Esse vídeo rodou aqui em Belo Horizonte por causa do Colégio Cristão. Esse é o último vídeo, nós estamos caminhando para encerrar, gente. Olá, queridos. Eu gostaria de chamar a sua atenção à reportagem da Globo que está promovendo o ódio aos cristãos aqui em Belo Horizonte. Está usando o discurso de luta contra o preconceito ao LGBT para perseguir a igreja. Veja aí. A Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil avalia quais medidas pode tomar contra um colégio de Belo Horizonte que postou um vídeo criticando a identidade de gênero. Para a comissão, a publicação promove um discurso de ódio. O vídeo foi postado por uma escola tradicional de Belo Horizonte, o Colégio Batista Getsemane, que fica no bairro Dona Clara. O vídeo usa crianças para falar sobre identidade de gênero. O vídeo foi publicado nas redes sociais do colégio. A escola afirma que foi uma resposta a um outro vídeo que está circulando na internet, em que crianças aparecem numa campanha que prega respeito às pessoas do grupo LGBTQIA+. Só que a publicação gerou polêmica. O presidente da Comissão de Diversidade da OAB disse que o conteúdo do vídeo vai na contramão de direitos já alcançados e extrapola o direito à liberdade religiosa. Alexandre Bahia afirma que a comissão estuda medidas contra a postagem. Me parece que isso resvala do discurso religioso para um discurso de ódio. A comissão vai se reunir e ver quais medidas podem ser tomadas, desde uma ação civil pública, por exemplo, de danos morais coletivos,
até eventualmente fazer uma denúncia ao Ministério Público para eventual ação penal de racismo. Essa propagação de discursos falaciosos promove a destruição das conquistas já obtidas. Vocês viram aí, a Globo está promovendo o ódio e a intolerância religiosa. Só porque crianças estão dizendo que Deus as fizeram menino e menina, que Deus não erra, agora é crítica à ideologia de gênero. Desde quando? Na verdade, estão criando uma narrativa do discurso de ódio para atacarem os direitos e a liberdade de expressão, do pensamento, da liberdade de crença e religião. A OAB agora, gente, virou mais uma entidade aparelhada para promover intolerância religiosa. A escola está promovendo um discurso de ódio, está na contramão dos direitos já alcançados. Desde quando os direitos dos LGBT podem ditar o que pode pregar ou não? Extrapola os direitos da liberdade religiosa. Desde quando falar a verdade é preconceituoso? Estuda medidas contra a postagem da escola. Que processem quem quiser, processar e denuncia quem quiser denunciar o Ministério Público. Chegou o momento de defendermos a nossa liberdade de pensamento, de expressão e de crença. Olha, nós precisamos colocar limites a essa militância gay e que agora aparelhou até a OAB. Ação penal de racismo, ação direta de inconstitucionalidade por omissão do Supremo Tribunal, diz que a repressão penal, a prática da homotransfobia, não alcança e nem restringe o limite do exercício da liberdade religiosa. Está assegurado o direito de pregar, de divulgar livremente o pensamento, de externar as suas convicções de acordo com o que contiver nos seus livros sagrados, de ensinar segundo a sua orientação doutrinária, independentemente do espaço público ou privado, da sua atuação individual ou coletiva. Depois vem agora esse presidente dessa ONG dizer que não quer confundir a fé de ninguém. E quando eles querem ensinar nas escolas que o menino não nasce menino, que a menina não nasce menina, estão fazendo o que na mente de criança? Que não quer tirar a inocência de nenhuma criança. E quando, ao invés de ensinar sobre sexualidade, querem falar sobre homossexualidade, bissexualidade, poliamor para os estudantes, o que vocês estão fazendo? Acreditam que as crianças devem ser preservadas. Então, por que não respeitam os direitos de que essas crianças recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas convicções, as convicções dos seus pais, como está na lei? Propagação de discursos falaciosos promove a destruição das conquistas já obtidas. Quais conquistas? Me conta aí. De reprimir as crianças de professarem a sua fé, de processarem uma escola confissional por declarar suas crenças. Olha, a escola não tem preconceito LGBT, a escola tem conceito de acordo com a Bíblia. Deus criou homem e mulher, é isso aí. A propagação de conceitos bíblicos somente são considerados preconceituosos aos comunistas que odeiam a religião. Essa militância gay não luta por direitos, mas luta pela destruição da nossa liberdade de pensamento, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de crença. Daqui a pouco vai querer destruir a nossa liberdade de culto, fechar a igreja e escolas cristãs. Aonde que está a OAB quando a Prefeitura de Belo Horizonte criou diretrizes para questionar a sexualidade de crianças a partir de 3 anos na escola pública? Onde é que está a OAB quando a Prefeitura implementa um currículo escolar na escola pública para problematizar a masculinidade e feminilidade de crianças? Onde é que está a OAB e os defensores dos direitos humanos quando, em nome da luta contra o preconceito, querem destruir a família monogâmica, fazendo bullying aos alunos dos filhos dos pais que são cristãos e conservadores? Porque o direito da população LGBT pode sobrepor o direito à liberdade de expressão de qualquer outro cidadão. O direito à liberdade de pensamento, de expressar o pensamento, pode até chegar a ofender algumas pessoas, sabia? Mas falar que Deus não erra pode até ofender uma minoria LGBT mimimi, da mesma forma que essas pessoas com disforia de gênero pode ofender os religiosos quando alegam que Deus erra ao criar mulheres presas nos corpos de homens ou vice-versa. O vídeo do Colé Batista, tido como discurso de ódio, não é nada mais do que o direito de resposta àquela propaganda ofensiva da loja de hambúrguer e que foi apoiada pela Globo. Qual que é a diferença? Essa loja de hambúrguer, a Globo, tem interesses financeiros. Já a família cristã quer apenas ser respeitada. Por isso, hoje nós começamos uma campanha em defesa da nossa liberdade constitucional de pensamento, de expressão, de crença e de religião. Hashtag, meu Deus nunca erra.
Se você acredita em Deus e deseja lutar pela preservação da nossa liberdade e os nossos direitos e garantias individuais, ajude a compartilhar esse vídeo o máximo possível. Lembre-se, o Evangelho de Jesus Cristo é inclusivo, mas o céu que foi preparado para aqueles que creem nele é exclusivo. Amém, irmãos? Né? Glória a Jesus. Glória a Deus. O Evangelho, irmão, é inclusivo. Eles não precisam tentar mudar o Evangelho, não. O Evangelho recebe cada um de nós do jeito que a gente é. Ninguém veio para Jesus sendo santo. Todos nós, mortos dos nossos delitos e pecados, viemos para o Senhor. Agora, os céus não. Os céus é exclusivo. Somente aquele que confessar Jesus como Senhor, somente aquele que crê que Deus ressuscitou Ele dos mortos, será salvo. Amém, irmãos? E nós não vamos deixar de falar isso. Vamos ser perseguidos? Vamos, mas nós somos chamados para saquear o inferno, e nós vamos continuar fazendo. Amém, irmão? Bom, gente, aqui finalizando, só para mostrar, já estão questionando se pode pregar certas coisas na rua. Eu recebi essa semana, eu não postei aqui porque eu não mexi, a ONU agora já está criticando se o Evangelho pode ser pregado, porque o Evangelho constrange, e é para constranger mesmo, não é? E eles já estão querendo fazer esse movimento. Aqui, ó, essa moça está sendo perseguida porque não quer fazer o site para um homossexual. Cadê a liberdade de expressão dela? Cadê a liberdade de opinião? Agora imagina você trabalhar na Vale do Rio Doce, você é cristão, e no mês do orgulho LGBT, você vai ser obrigado a usar um uniforme dessa cor. Quem é o opressor, quem é o oprimido? O que vai acontecer é que daqui a pouco nós vamos sofrer perseguições, vão ter ações contra a gente, e nós também vamos ter ações contra algumas entidades ou empresas, porque nós não vamos ficar calados, não. Nós vamos ter que entrar na justiça também para garantir, não a nossa religião, mas a nossa liberdade de pensamento. Porque a liberdade de pensamento, irmão, de opinião acabar, a ditadura entra. Por isso que nesse 7 de setembro nós fomos para a rua, não era nem para muita gente falar, vocês estão indo para defender Bolsonaro, eu estou indo para defender a minha liberdade, porque senão ela vai acabar. Agora, quem quiser defender, defende o que quiser, mas nós temos que manter a liberdade nossa de expressão. Aqui, só para encerrar, esse livro eu trouxe para quem quiser, talvez aqui depois vir aqui na frente, custa R$30, e nós passamos para vocês, eu vou passar para vocês, para quem colocou o nome na lista, esses livros eu tenho todos em PDF, isso eu encaminho para vocês, é só encaminhar, seu nome tem que estar lá, são livros também. Esse livro eu comprei outro dia para o meu filho, vale a pena ou comprar o livro ou entrar no YouTube, gente. Isso aqui, já viram falar a Revolução dos Bichos? Quem assiste isso aqui, meu irmão, não cai na mão de marxista mais não. Um trem bobo, um trem simples. Foi escrito em 1950 por ali, e ele mostra na prática, só que com os animais da fazenda, como é que eles fizeram a revolução, e no final a elite que governa são os porcos. O resto tudo trabalha para eles. É muito interessante a história, porque é para criança. E esse aqui, ó, eu passei para vocês aí, eu vou até deixar mais. Gente, quando é que nós imaginaríamos que nós teríamos que ter uma revistinha dessa? Não é para você dar para o seu filho, não. É para você ler com ele. Por quê? Porque você vai profetizar na vida do seu filho, o que está escrito aqui. Você vai falar para o seu filho, filho, Deus te fez homem. Filha, Deus te fez mulher. E o diabo quer desconstruir essa identidade na próxima geração. E essa revistinha que foi criada pela Marisa Lobo, com a Convenção Batista Brasileira, pode ser impresso quem quiser, à vontade. Isso aqui é à vontade. E atrás, quem tem Instagram? Quem tem? Tá vendo? Tem muita gente aí. Se vocês puderem ajudar a gente, é só entrar no QR Code aqui, tanto o meu como o da Flávia, materiais de liderança, posts que a gente faz, YouTube, Facebook, Instagram, está tudo aqui. É só vocês entrarem, os nossos telefones e contatos estão lá também. E aqui, gente, quem já ouviu falar de Brasil Paralelo? Hein? Já tem uma boa turma vacinada aí, não é? Estou falando pastor aqui agora, vamos pegar numa sexta-feira ou no sábado, fazer um cineminha para a meninada aí. Ó. Pega os adolescentes e os jovens,
coloca aqui para assistir com pipoca, com cachorro quente, e depois discute o assunto entre eles. A meninada fica vacinada com relação à doutrinação nas escolas, porque aqui começa a ensinar desde o que era a filosofia, o pensamento, a razão, tese, antítese, síntese, vai chegando no pensamento marxista, como é que veio a escola de Frankfurt, movimento fabiano, desconstrucionismo, liberação sexual, e até os dias de hoje. É uma aula, e isso aqui eu mando para vocês também pelo link. Se você quiser entrar no YouTube aí agora, só escrever, ó, Brasil Paralelo, a Raízes do Problema, você já assiste na hora que você for para casa. Eu já assisti umas 30, 40 vezes, que é uma aula condensada de 40 minutos, fora de série. O Brasil Paralelo tem ajudado muito as pessoas a abrir a cabeça. Então tem aqui o 3, o 4, tá bom? Isso aqui são mais ou menos aqui leis, que eu não vou entrar nesse detalhe não. E finalizar com isso aqui, gente. Eu preciso que vocês salvem esse telefone no seu aparelho. Senão eu não consigo mandar para vocês isso aí. Tá bom? É só colocar esse número, pode botar como Geração de José. Vocês vão receber os materiais da palestra, vocês vão receber os vídeos, vocês vão receber os livros. E eu queria finalizar com vocês, orando com vocês. Amém, irmão? Vamos ficar de pé? Então, no final, quem quiser o livro da Marisa, é só vir aqui na frente. Essas revistinhas nós vamos deixar para vocês. Ó, gente, olha para você ver que benção, ó. E benção e que situação, né? Nós fomos numa gráfica mandar fazer isso aqui. Isso aqui é de um irmão nosso. Ele foi e leu. O editor da gráfica leu isso aqui. Chegou em casa. O filho dele, de 9 anos, estava assistindo televisão, sessão da tarde. E na sessão da tarde, o filme era os meninos querendo virar a mulher. Aí Deus falou com ele, você vai doar. E aí nós fomos lá nele para mandar fazer, ele falou, não cara, aconteceu comigo isso, isso e isso, eu vou doar para vocês. Eu falei, bem, como assim? Não, o que você quiser, nós vamos te dar. Esse irmão doou 10 mil dessas revistas. Eu já andei só nos últimos quase 6 meses, 30 mil quilômetros. Isso aqui está na mão de não sei quantas cidades e igrejas. E ajude a disseminar, ajude a repassar. Existe até o link, talvez, até na internet, em PDF, vocês podem ter. A ideia é igual você pegar a Bíblia e dar para o seu filho. Não adianta, o bom é você ler a Bíblia com ela, você ensina ela. Aqui é a mesma coisa, leia com ela, porque você vai profetizar na vida do seu filho. Filho, Deus te fez homem, Deus tem um plano para a sua vida. Filha, Deus te fez mulher. O diabo vai tentar desconstruir isso, porque esse é o plano do inimigo, mas Deus tem um plano melhor para você. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento. Queremos te agradecer porque, mais uma vez, a Tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aprendendo sobre as doutrinas, sobre o conhecimento, sobre as fábulas desse mundo, que está tentando, Senhor Deus, desconstruir as nossas famílias, as nossas crianças e a nossa fé. Mas nós te agradecemos pelo poder do Espírito Santo, que nessa noite não somente abriu os nossos olhos, mas também vai nos usar, cada um aqui, para fortalecer na mente das nossas famílias e crianças a vontade de Deus. E que vai nos usar, Senhor Deus, para destruir o inimigo, para destruir os gigantes e cada dia mais fortalecer, Senhor Deus, a igreja e a nossa nação. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós abençoamos cada pessoa aqui, para que realmente caiam as muralhas do conhecimento do inferno na mente delas, e que resplandeça apenas a luz do Evangelho da glória do Senhor. Nós estamos nesse momento mais uma vez dizendo, eis-nos aqui, Senhor, usa-nos de acordo com a Tua vontade, até que Jesus venha, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos dar um aplauso para Jesus, irmão. Glória a Deus. Quem foi enriquecido hoje? Meus irmãos, uma ministração dessa, ela não apenas abre os nossos olhos,
mas ela nos deixa assim, de orelhas em pé. E tem que nos deixar preocupados. A gente não pode sair daqui hoje e guardar tudo que a gente ouviu em um canto do nosso cérebro, não. Dizer assim, não, isso daí tem nada a ver, nada a ver. Talvez você não seja pai hoje, mãe hoje, mas um dia, quem sabe, você será. As nossas crianças estão sendo alvos, você viu aqui. E nós, igreja, a Bíblia diz, somos a coluna. Nós não somos a verdade, mas nós sustentamos a verdade. Somos coluna. A Bíblia diz em Hebreus, coluna e esteio da verdade. A verdade é Cristo. Amém? A verdade é a palavra de Deus. E a gente vai acreditar até a morte, irmão. Ou então vamos deixar de ser crente. Então vamos ver qualquer coisa, mas a gente crê na Bíblia mesmo. Você ouviu aqui, ó. Eles creem, eu quase dei um glória a Deus, porque a gente crê mesmo, irmão. A gente crê mesmo na Bíblia. A gente vê que o que ela diz é a verdade, a gente crê na verdade. Então, queridos, que nessa noite Deus traga um grande despertamento, não mais do que o que nós ouvimos aqui no sentido de, foi bom, beleza, não, que você e eu estejamos realmente dispostos a conhecer mais, a não ficar indo pelo discurso dos outros. Ai, a maioria, aí eles fazem barulho, faz mesmo barulho, irmão. E muitas vezes a gente fica assim, acabrunhado. Às vezes a gente fica assim, tá certo. Não, irmão, conheça. Tá vendo aí, ó, quanto material está disponível. Conheça. Seja um parceiro da igreja, no sentido de levar essa verdade para a sua própria casa, para os seus próprios filhos. A igreja é parceira e você, pai, mãe, é o agente principal disso na sua casa. Você viu aí, ó, 4 anos eles disseram assim, a gente desconstrói o que foi construído em 18 anos. Irmão, vamos deixar isso acontecer, não. Amém? Amém, queridos? Quantos jovens aqui que estão na faculdade, que muitas vezes estão sendo aí alvos desse tipo de ataque. Então, querido, em nome de Jesus, vamos nos preparar. Às vezes a gente está assim como cristão, uma arma poderosa na mão, sem munição nenhuma. Como é que a gente consegue de alguma maneira se preservar? Que Deus nos abençoe. Pastor Fernando, que bênção, que bênção, que bênção. Eu fui muito enriquecido e eu sei que você também foi. Eu queria orar pelo pastor Fernando, pela pastora Flávia. Porque, queridos, você viu aqui, lutar pela verdade, pelos direitos constitucionais. A gente não pode mais falar. Tem gente sido preso aí porque falou. A gente não pode mais falar, pensar. Foi nos tirado o direito de pensar diferente. Não pode. Irmãos, o cristianismo, ele não obriga ninguém a ser crente. Ninguém, você nunca foi obrigado a ser crente. Nunca foi. É vinde a mim. Não é amarre ele, algeme ele, traga obrigado. E não, quem faz isso é o diabo. Ele que escraviza. Mas Jesus não. Venha. Se você quiser, se você me ouvir, você vai comer o melhor da terra. Então é liberdade. A gente não está tendo mais o direito de pensar, o direito de falar. Que Deus nos abençoe, nos dê discernimento. E atitude cristã na hora da gente tomar nossas escolhas políticas. A gente ouviu aqui, irmãos, a questão é muito mais do que liberdade. Tem um viés político aí no meio. Então vamos ficar antenado, ficar de antena ligada mesmo. E como igreja, sim, orar e fazer a nossa parte. Amém, amados? Queria que você estendesse as mãos aqui para os pastores. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor tem levantado aqueles que se colocam sobre os muros, aqueles que são considerados como sentinelas, que dão a voz quando vem o inimigo se aproximando, tocam a trombeta. E são esses os que o inimigo muitas vezes visa para calá-los. Porque se eles avisarem, o povo se prepara.
E aqui estão, Senhor, esses sentinelas, pastor Fernando, pastora Flávia. Esses que o Senhor colocou na brecha, esses que o Senhor colocou sobre os muros. E nós, como igreja, nessa noite queremos orar por eles. Queremos rogar para que o Senhor os guarde, para que a voz deles, Senhor, seja cada vez mais ouvida, que a voz dos teus filhos cheguem e alcancem e abençoe cada vez mais pessoas, mais famílias, sejam abençoadas, preservadas. Senhor, no nome de Jesus, guarda a família deles, livra eles do mal, Senhor. Blinde-os, ó Pai, pelo teu sangue, pelo teu poder. Nenhum ataque de Satanás prospere contra a vida deles. No nome de Jesus, toda arma forjada no inferno, nós repreendemos, rejeitamos, anulamos em nome de Jesus. E declaramos sobre eles a bênção do Senhor. Graça, saúde, vigor, para continuarem servindo ao Senhor, servindo à igreja, servindo ao reino. Em nome de Jesus, nós os abençoamos, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém. Obrigado, pastores. Continue abençoando. Vamos aplaudir Jesus, irmão. Glória a Deus. Amém, amados. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. Todo mundo já colocou o nome que quer receber aí. É importante que você não deixe de colocar o seu número. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, por esse alerta. Obrigado, Deus, por esse entendimento. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor tem mostrado o seu cuidado para com o seu povo e a nossa missão aqui na terra. Oh, Senhor, crer, viver, praticar e anunciar a verdade da tua palavra, a verdade que é Jesus Cristo. Obrigado por cada vida que veio nessa noite. E assim como cada um chegou, Senhor, que cada um volte em paz e segurança à sua casa. Que uma semana abençoada, uma semana de vitória, o Senhor conceda a cada um que aqui está. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a vida e a família de cada um de nós. É o que nós oramos, te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Levante sua mão e para quem está perto de você, diga assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Deus te abençoe, vá em paz em nome de Jesus, amém.